Bom dia, hoje, dia 31 de março de 2020, e a ideia é fazer alguns comentários, né, ou uma série de comentários e mais de um vídeo sobre a crise da democracia, né, a chamada pós-democracia, uma democracia excludente, e os contextos de estados de exceção, né, ou de neofascismo, ou os chamados fascismos contemporâneos. Essa discussão, ou essa análise, não só feita por mim, mas por diferentes autores, né, somente no ano passado, 2019, 2018, né, os anos anteriores, num contexto que atinge diversas partes do mundo, e também o Brasil, inclusive com algumas experiências, né, de governos com cortes autoritários, enfim, nos Estados Unidos com Trump, no Brasil com Bolsonaro, o surgimento de forças políticas, né, tendo representação política institucional de extrema-direita, né, os chamados populismos de extrema-direita, como o Vox na Espanha, grupos em Portugal, na Itália, na Alemanha, na França, né? Enfim, e, portanto, num contexto dos últimos anos em que as democracias liberais, as democracias representativas, né, o chamado Estado Democrático de Direito, essa referência, ela apresenta uma crise muito intensa. Eu acho que para fazer essa análise pode-se partir de diferentes caminhos, né, e levar em conta algumas situações. Uma delas, por exemplo, é a crise de 2008, a crise do capitalismo, a crise global, né, que se instala em 2008. Ela pode ter um significado importante em todo esse processo, enfim. Então, são reflexões, né, que, de certa forma, reproduzem uma experiência que eu estava começando nesse momento do mês de março, de um curso, quer dizer, mestrado e doutorado, uma disciplina cujo nome, o título é Democracia Excludente, Pós-Democracia, Estado de Exceção e Fascismo Contemporâneo. Né? Portanto, quer dizer, um curso para os alunos mestrado e doutorado em Direito da PUC do Rio de Janeiro, e que, de certa maneira, foi paralisado, né, logo no seu início pela quarentena. Paralisado através da presença, através enfim, dos debates presenciais na instituição, na universidade. Mas, de qualquer maneira, isso, né, faz com que a gente crie outros mecanismos, e essa experiência do mecanismo através, né, de uma análise, enfim, através da imagem, através do vídeo, ela pode ser importante. Outra coisa que também é importante nessa experiência, né, é que, quer dizer, eu estou com a ideia de fazer alguns vídeos, pegando um pouco a temática que se pretendia discutir, né, sobre o tema central, democracia excludente, ou pós-democracia, ou a crise da democracia, o estado de exceção e o fascismo contemporâneo, ou fascismos contemporâneos, né, e com um quadro novo que nós estamos vivenciando no mundo, que é a própria crise, né, médico-sanitária, e os significados, as repercussões dessa crise, não somente no seu aspecto médico, mas também nas práticas políticas e no contexto da crise política que já se colocava anteriormente e que, né, está presente hoje, atingindo o mundo inteiro e de uma forma muito significativa o Brasil. E para lembrar, inclusive, hoje, 31 de março, né, de 31 de março para 1º de abril de 1964, ocorreu o golpe militar no Brasil, né, inaugurando um período de 21 anos de graves violações de direitos humanos, perseguições, de uma ditadura, né, e que deve ser rechaçado, né, como deve ser rechaçado aqueles que hoje, 56 anos depois, ainda apoiam essas medidas, a tortura, apoiam as ditaduras, as perseguições, né, como
autoridades brasileiras, como, né, a própria presidência do Brasil e assim por diante. Bom, voltando aqui ao nosso tema, a ideia desse vídeo é exatamente trabalhar, né, em três momentos. Um primeiro momento de uma definição um pouco do que é o fascismo ou os fascismos clássicos. O que é o fascismo? O que é os fascismos? O que foram as experiências dos fascismos, né? Diversos autores se debruçaram sobre isso, né, no século XX, agora no século XXI. Eu vou usar um pouco esse livro daqui, vou usar muito, talvez, não um pouco, né, que é de um historiador português chamado Fernando Rosas. O nome do livro é Salazar e os Fascismos. Esse livro ele foi, enfim, publicado no ano passado, em 2019. É uma edição portuguesa, né, da editora Tinta da China, de Lisboa, e ele traça um pouco esse cenário, não somente de um histórico relacionado com os fascismos clássicos, e também, quer dizer, né, a questão de como esses fascismos clássicos, no contexto europeu do começo do século passado, do século XX, ele pode ter, né, alguns paralelismos em relação ao cenário contemporâneo. Um outro livro que a gente vai usar mais adiante é esse daqui, né? É um livro que não fala de fascismo necessariamente, mas fala de neoliberalismo, né? Fala do contexto atual, do Pierre Dardot, do Christian Laval, A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, né? Pierre Dardot e Christian Laval, da editora Boitempo, né? E por quê? Né? Algumas partes, o livro inteiro, mas algumas partes, e principalmente o final do livro, a sua conclusão, em que também faz uma análise do cenário contemporâneo do neoliberalismo, né? E o contexto de experiências de regimes ou de governos ou de práticas políticas de exceção, né, dentro do cenário do capitalismo neoliberal, inclusive num cenário de pós-democracia, né, quer dizer, portanto, um cenário em que as liberdades democráticas elas são, de certa maneira, limitadas, né, e que faz com que exista um divórcio, uma separação entre as próprias necessidades do capitalismo contemporâneo, na sua fase neoliberal, mas capitalismo, né, em última instância, em essência, né, e esse afastamento em relação à própria organização política democrática ou Estado democrático, né, mesmo com seus padrões ou com seu modelo liberal. Então, a importância desse livro. Um outro livro que eu comprei agora no mês de janeiro, né, na Espanha, é esse livro aqui, chamado Neofascismo, La Bestia Neoliberal, da editora espanhola Siglo XXI. Quer dizer, são diversos artigos, diversos autores, né? O livro foi organizado pela Adoración Guaman, né, Afonso Aragoneses e Sebastián Martín. É um livro que, né, nesses diferentes artigos, diferentes autores, também faz uma análise, né, sobre a contemporaneidade. Alguns outros livros, como o do Humberto Eco, né, que vai falar do chamado fascismo eterno, né, o fascismo, né, reflexões do Boaventura Sousa Santos sobre o chamado fascismo social, né, e autores variados. Então a ideia é que os nossos vídeos, e esse daqui é o primeiro, que é mais a apresentação do que nós pretendemos, é pegar três momentos. Esse primeiro momento, né, de leituras e reflexões, né, por exemplo, sobre o fascismo clássico, né, nesse primeiro momento dos fascismos clássicos, trabalhar um pouco o começo, né, do livro do Fernando Rosas, também pegar um pouco da reflexão sobre o pensamento crítico de base frankfurtiana e o fascismo, né, Benjamin, Adorno, Horkheimer, principalmente, né, os três, né, e outros, né, quer dizer, mas também com certeza esses três, e quer dizer, com uma certa presença a figura do Benjamin, né, quer dizer, principalmente no seu último
escrito, né, quer dizer, sobre os conceitos, quer dizer, da história, as teses sobre a história, e também depois desse pensamento crítico frankfurtiano e fascismo, trabalhar um pouco também em uma outra, quer dizer, momento, o Gramsci, né, e o fascismo, toda a discussão sobre a revolução passiva, sobre as crises orgânicas, as crises hegemônicas e a reflexão, né, de Gramsci sobre o fascismo. Um segundo momento, né, do nosso curso já entraria, já preparando para o terceiro momento, um pouco sobre a questão do estado de exceção, né, trazendo autores mais contemporâneos, como Bauman, Agamben, né, dentre outros, sobre essa realidade, né, o que estaria acontecendo nesse cenário contemporâneo, e no terceiro momento, né, entrando em alguns vídeos, ou, né, eu não sei ainda definir quantos, sobre a dimensão da memória, a repetição da barbárie, a crise da democracia, portanto uma discussão bem contemporânea, os neofascismos e o neoliberalismo, né, trabalhando artigos como o do Dardot e Laval, né, como eu coloquei aqui, quer dizer, não só pegar parte da sua obra e dar uma olhada, né? O próprio Fernando Rosas, sobre os paralelismos e diferenças dos fascismos clássicos e do chamado neofascismo, ou os fascismos contemporâneos, ou as experiências, né, populistas de extrema-direita contemporâneas, e, né, pegando alguns textos, talvez, do próprio livro que eu citei agora aqui, Neofascismo, Labêcia Neoliberal, de alguns autores. Então a ideia é que que nós possamos dar início a um primeiro cenário, né, de análise sobre o fenômeno do fascismo. E também apontando, né, quer dizer, um levantamento bibliográfico. Falei aqui de alguns livros, mas quer dizer, tem uma série enorme de autores, né, diferentes, inclusive colorações político-ideológicas, né, das ciências sociais em geral, da teoria política, da história, do direito, né, da sociologia, que tem se preocupado desde o século XX sobre essa análise. Alguns livros eu posso até já colocar aqui para vocês, quer dizer, tem um livro importante do Poulantzas, né, que é Fascismo e Ditadura, que é um livro, quer dizer, que já até podemos chamar clássico, né, do Poulantzas sobre o fascismo. Um livro do Mariátegui importante chamado As Origens do Fascismo, né? Enfim, o próprio Regis Matte tem também, quer dizer, falando em Memórias de Auschwitz, né? E também num livro chamado Meia-Noite na História, comentários às teses de Walter Benjamin sobre o conceito de história. Enfim, nós temos, portanto, a possibilidade de explorar diferentes autores sobre esse tema. Bom, então a ideia, né, nesse primeiro vídeo teste é exatamente apresentar a questão, apresentar o problema, trazer algumas noções gerais sobre o fascismo e preparar o terreno para que, né, semanalmente eu venha a ir produzindo, né, pequenos vídeos sobre alguns desses autores. Sobre essas noções gerais, né, quer dizer, muitos poderiam falar, quer dizer, existiria um fascismo contemporâneo ou não? Né, o neofascismo, o que é isso daí? Que conceito é esse? Né, então nós estamos querendo problematizar exatamente isso. É óbvio que, né, um fascismo contemporâneo, se existiu alguma coisa assemelhada ao que foi o fascismo, tem também muitas diferenças pelo contexto histórico contemporâneo, que é diferente do contexto histórico do começo do século passado, embora possa ter paralelismos, né, que assemelhem algumas questões. Né? Crise do capitalismo, por exemplo, né? E cenários, na minha opinião, de saídas dessa crise, de respostas pela direita a essas crises. A discussão sobre o fascismo como fenômeno histórico, o fascismo como conceito, né? O fascismo enquanto sentimento social,
né, dentro, portanto, das relações sociais, poderia ser chamado fascismo eterno, né, do Humberto Eco, o fascismo social do Boaventura, né? Quer dizer, portanto, um fascismo que em determinados contextos históricos ele pode se tornar um movimento político, né? E também o fascismo quando deixa de ser movimento e se torna regime. Ou seja, que configurações são essas daí, que alianças políticas são essas que podem levar a essas situações. Então, né, a discussão ela tenta, portanto, enfim, responder a diversas perguntas, se existiria ou não um fascismo histórico, né, ou se existiam fascismos variados, e tentar trabalhar isso no cenário contemporâneo. Por quê? Porque, quer dizer, nós todos estamos vivenciando experiências autoritárias, experiências com corte, né, de liberdades democráticas, né, experiências limitadoras dos espaços de direitos, né, e que combate essas experiências, né, todas as luzes, todas as conquistas civilizatórias, não só no plano social, mas no plano político, no plano cultural, de pelo menos, enfim, 2 séculos. Ou seja, quer dizer, o que foi acumulado, né, de conquistas sociais por uma concepção de uma razão emancipatória, elas estão sendo combatidas no mundo contemporâneo por essas experiências populistas de extrema-direita e, inclusive, com experiências de governo, né, que nós estamos, né, inclusive, enfrentando aqui no nosso país, no Brasil, em outras partes do mundo também, né, mas aqui no Brasil, com esse governo, né, que nós temos hoje. Então, eu encerro essa primeira apresentação. Ela não aprofunda, né, necessariamente a discussão, mas ela apresenta, né, exatamente a proposta que vai se desenvolver nas próximas semanas. Obrigado, até a próxima.